Fala, artista, tudo certo? Ricardo Yamonde aqui. Estamos na segunda aula aí do nosso workshop, o Workshop Ilustra Pro, que é o caminho do seu reconhecimento artístico, profissional e financeiro do mercado da ilustração digital. Nessa aula aqui eu vou mostrar que você aí, sim, você, exatamente você, pode viver da arte digital, da ilustração digital, desde que você queira construir esse caminho. E nessa aula eu vou mostrar como que a gente vai fazer isso. Não importa se você acha que não tem dom ou habilidade para isso, se você acha que a arte não dá dinheiro, se você é um procrastinador nato ou se você não sabe nem por onde começar a construir esse caminho na arte digital. Nada disso importa porque hoje você vai ver que independente dessas coisas você pode viver da sua arte. E quero agradecer os comentários que muitos deixaram, como por exemplo, o Jefferson Coelho mandou aqui que ele gostou muito da aula, que esclareceu bastante coisa que ele já pensava. O Diogo, aqui o Lord Insone, ele adorou, ele disse que é a primeira vez que ele participa de um workshop e que ele nunca se deu muito bem com essas questões de teoria, né? E a maneira como eu expliquei funcionou bastante para ele. Ele disse ali que ele também está no mercado de ilustração desde 2019, que ele já aprendeu muito disso na marra, mas que é sempre bom revisitar, e também acabou vendo aqui que ele tem alguns pontos onde ele é falho e que agora ele tem um novo ponto de partida na arte. Pedro Victor adorou o primeiro episódio. A Alicia mandou até o printzinho ali que já estava assistindo. Teve aluno aqui que já conseguiu ter uma ideia de como traçar um caminho. O Rodrigo Santos falou, ó, nossa, absurdo, ótimo conteúdo. Pode ser levado para várias áreas e realmente esse conteúdo artístico você pode aplicar em outras áreas também. Só mais uma pessoinha disse, nossa, que aula. Ela tem 16 anos, ela fica meio perdida em que rumo ela segue, então ela disse que as aulas ali têm ajudado muito esse processo aí, desse começo de carreira. E o Gabriel Martins aí trouxe algumas questões de ansiedade, até uma questão de dor na mão, de ficar muitas horas no computador, e aí ganhou um textão aí no bom sentido, trazendo mais esclarecimento para que ele avalie o processo de execução ali dele e mesmo a questão de ansiedade, como que ele pode conduzir isso de uma forma melhor. Então vamos recapitular aqui, ó. Na aula anterior você viu o que está te travando como artista, o caminho certo para você conseguir viver da sua arte e o simples segredo que nunca deve ser negligenciado. E na aula de hoje você vai ver aqui as ferramentas para você fazer uma ótima ilustração. Você vai ver uma prática passo a passo te mostrando o meu processo de ilustrar e como que você pode usar isso no dia a dia. E você vai ter também o arquivo da aula para você poder executar essa pintura, essa ilustração, junto com os pincéis que eu uso. Nesses 14 anos ensinando a pintura e ilustração digital, eu já tive aí centenas de alunos que construíram e conquistaram esse caminho de viver da sua arte. Só que antes de eu provar para você que você pode sim viver da sua arte, você deve estar perguntando quem que sou eu e como é que eu posso dizer isso para você se eu nem te conheço. Vamos lá, eu sou o Ricardo Yamonde e há mais de 20 anos eu atuo no mercado de pintura e ilustração digital. Então são anos e anos de experiências com vários projetos relacionados a esse meio da arte digital. E não só isso como experiência, nos últimos 14 anos eu venho me dedicando a ensinar as pessoas para que elas possam viver desse meio da ilustração digital. São centenas de alunos, além do Luciano, do Jota, do Bruno, que você viu lá na aula 1. Tem alunos como o Gessesso Urso, que ele saiu de um emprego como designer para se tornar um ilustrador e artista de card games para o mercado internacional, atendendo clientes como Paizo, Fantasy Flight Games e Disney. A Kátia Simões, uma publicitária com vasta experiência e atuação na área, que vem buscando a sua voz artística e pessoal dentro do universo da ilustração digital. O Rafael Puddles, o Rafusco, ele está construindo a sua carreira como ilustrador para sair de um emprego comum e vem tendo resultado com seus primeiros clientes, descobrindo que é possível atuar e viver dentro da área artística. Tem também esse depoimento aqui da Ruca Bertolazzo. O meu curso foi o primeiro curso de desenho e pintura e ela estava adorando. Além de ela curtir muito as aulas, ela gostava do conhecimento que eu passava ali de artes em geral. E ela fez um comentário aqui bem legal, ó, que as correções também são muito boas. Nas minhas atividades eu percebi exatamente onde eu poderia melhorar e como consertar. Assim consigo praticar e melhorar o meu trabalho. Um dos focos do meu curso sempre é você ter esse feedback em relação ao seu desenvolvimento. Eu ensinei eles e mostrei o caminho para que eles pudessem construir e se tornar ilustradores e artistas profissionais. Agora, depois dessa apresentação toda, a hora de pôr a mão na massa, agora chegou a hora da prática e eu vou te mostrar aqui como poucos recursos da ferramenta digital, mas muito bem aplicados,
vão elevar e melhorar o seu resultado dentro da ilustração digital. E eu vou mostrar isso de duas formas, usando uma ferramenta gratuita e usando uma ferramenta paga. Vamos lá. Eu estou aqui dentro do Photoshop, como eu disse, uma ferramenta paga. Depois eu vou mostrar também dentro de uma ferramenta gratuita, mas na real, hoje os programas eles são muito parecidos, tá? Os programas de edição de imagem voltados para pintura também. Claro, cada um tem algumas particularidades, mas eles seguem uma estrutura muito parecida. Tá? Geralmente a gente tem as caixinhas flutuantes aí de ferramentas, tá? E sempre que você não encontrar algum menuzinho, a maioria dos programas vai ter um menu chamado Window ou Janela, e aí você tem a opção de ligar ou desligar alguns itens, que nem aqui, ó, a gente tem os layers ligados, a gente tem a paletinha Color ligada, eu tô com os brushes também aqui abertos, e assim por diante, né? Se eu clicar em outra, eu abro outras configurações, tá? Tudo que eu fizer aqui, praticamente o processo que eu uso para fazer uma ilustração, uma pintura digital. E depois eu vou mostrar isso na prática. A gente vai ver a parte ferramental primeiro. Começando aqui, olha só, vamos ver o primeiro elemento aqui que a gente tem. Os layers ou camadas, tá? O que são esses layers? São esses carinhas que vocês estão vendo aqui na caixinha dos layers, a tradução é camadas, onde cada vez que eu clicar num sinalzinho de mais, eu crio uma camada nova, tá? Então o que são camadas? Ó, vou vir aqui no layer 10, vou fazer aqui uma bolinha, bem tosquinha. Layer 11, mais uma, layer 12, mais uma, layer 13, outra. Vou pegar aqui a ferramenta de mover, e olha só, estou no layer 13, eu movimento o layer 13, layer 12, layer 11 e o layer 10, tá? Que eu poderia clicar duas vezes aqui e renomear eles, tá? Para um nível de organização seria melhor. Olha só como eu organizei essa aula aqui. Layers, brushes, lock, tudo isso eu vou falar aqui para você. E aí, o legal é que eu posso sobrepor, né? Uma das vantagens dos layers é a gente poder movimentar separadamente, tá? Isso aqui é muito bom, por exemplo, nesse caso, onde eu poderia... de repente, vou arrastar para a lixeira, tá? Eu poderia fazer um layer com um desenho, num outro layer eu poderia fazer uma pintura. E aí isso eu teria de uma forma separada, desenho da pintura, tá? Então isso seria um jeito de trabalhar, é um jeito bem comum de trabalhar. O que você não precisa fazer é assim, cria um layer, dá uma pincelada. Cria outro layer, dá uma pincelada. Cria outro layer, dá uma pincelada. Ficaria impossível, ficaria inviável da gente trabalhar dessa forma, tá? Então a questão de gerenciar suas camadas é sempre de acordo com uma necessidade. Um exemplo de como eu gosto de separar, eu poderia fazer um layer para o desenho, poderia fazer um layer por baixo dele para a pintura, nesse caso eu faria uma base de cor chapada. Depois eu até poderia fazer mais um layer para sombra por cima. Depois eu poderia fazer mais um layer para luz, tá? Dá para fazer de vários formatos. É só para você entender a questão dos layers. Os layers têm também transparência aqui no opacity, ó. Eu posso controlar a transparência desse layer em relação às outras coisas. E assim por diante, tá? Então é um grande recurso que a gente tem em todos os programas, edição de vídeo, edição de imagem, pintura, 3D, tem os elementos de layer, tá? Então entendendo camadas, você já está um passo além. Eu preciso fazer em vários layers? Não, eu posso fazer em um layer só. Mas dependendo do meu trabalho dentro de um pensamento profissional, separar layers é melhor. Qualquer ajuste que eu puder ter separado vai ser melhor. Depois a gente vem aqui para os pincéis, que é a nossa ferramenta de trabalho aqui no desenho e na pintura digital, né? Então eu coloquei aqui o brushes, que é o nome em inglês, que são os pincéis, e a borracha, eu não vou mostrar ela aqui, mas a borracha ela segue o mesmo princípio de configuração, tá? E onde é que estão os brushes? Nesse caso aqui no Photoshop ele está nesse menuzinho, que aqui a configuração, você consegue acessar por aqui também a parte de menus, ou ele está aqui, ó, brushes, tá? Como eu falei aqui no Windows, você abre brushes. Então esses aqui, ó, Raymonde Basic Brushes, tá? É os meus brushes básicos que eu uso para fazer trabalho. Tem muitos outros, mas eu uso um conjunto aí de uns 15 pincéis, tá? Eu gosto do famoso menos é mais, tá? Eu tenho, por exemplo, um brush
que eu uso para escrever ou desenhar. Eu uso um brush que eu chamo de base, que eu uso para pintar a primeira passagem da minha pintura digital. Tem um outro brush aqui de desenho, ó. Um jeito aqui de um brush de desenho com textura, ó lá, ele tem uma texturinha. Aqui o famoso airbrush, que é um pincel mais soft. Eu tenho um brushzinho aqui, ó, que é soft e hard ao mesmo tempo, e duro ao mesmo tempo. Tem esse aqui que é o meu favorito aqui, ó, texturinha, para dar uma cara legal para a pintura. Ou seja, tenho vários, tá? Cada um deles tem uma função. E aí o legal é você começar a conhecer e começar a adquirir deixar separado aqueles que você gosta mais, tá? Como eu te falei, esse aqui é o meu favorito hoje em dia, tá bom? Então a gente tem os pincéis, tá? Eu vou falar mais um pouquinho deles já já. Depois dos pincéis, lembre, eles ficam aqui. Eu posso carregar, importar, exportar. Eu vou mandar para vocês esse conjunto aqui para vocês fazerem um download para Photoshop, né? Para importar é só vir aqui nos brushes, clicar aqui nesse conjuntinho de linhas. Tem aqui, ó, Import Brushes, vai carregar o arquivinho, tá? Que eu vou separar para vocês aqui, ó. Basic Brushes, deu o load, ele carrega aqui para dentro esses pincéis, tá? Depois de pincéis, né, tem dois elementos que são, já dá para a gente fazer o que a gente quiser, né? Fiz camada, escolhi uma camada ou criei uma camada para pintar ou desenhar e selecionei um brush, já posso fazer a minha ilustração, tá? Poderia parar por aqui a aula, mas eu quero mostrar recursos mais avançados também. Depois a gente tem um recurso chamado Lock. Vocês estão vendo que eu estou fazendo numa ordem de construção para ficar mais fácil de você entender. Olha lá, criei um layer, né? Fui aqui no pincel, peguei um pincel, 2, né? Vou aqui. Nesse layer, ó, vou fazer aqui vou pegar um layer de pintura, tá? Ó. E eu vou pegar aqui uma cor. Ó, vou fazer aqui vou dar uma pontinha aqui, ó. Fiz uma bolinha aqui, tá? Olha só, essa bolinha, essa esfera, ela tá num layer sozinho, tá? Sempre que a gente vê esses quadriculados é vazio, tá bom? Eu só tenho essa informação aqui. Posso até mover ela, ó, tá? Porque ela tá num layer separado. Lembra a opacidade, ó lá. Bom, então eu tô aqui com a esferinha verde. Se eu quiser fazer uma luz e sombra nela, vou pegar aquele meu pincel com a texturinha. Vou pegar um tom mais escuro aqui do verde, ó. Puxa, eu estou pintando luz e sombra, mas está vazando a minha esfera. Esse recurso, travar transparência ou Lock Transparency, no Photoshop é esse primeiro carinha aqui, ó, Lock. Se a gente deixar o mouse em cima, ele vai escrever, ó lá, Lock Transparent Pixels. O que ele vai fazer? Depois de eu ter feito a esfera ou a informação visual que eu quiser, eu travo a minha transparência, ó, fez um cadeadinho, e agora eu posso trazer a minha pintura aqui e ela vai ficar certinho dentro dessa informação de pixels, tá? Ele travou o seu pixel para você pintar dentro dele. Por isso que eu dou como um caminho, porque eu posso fazer um personagem chapado com uma cor e eu venho aqui agora e venho trazendo elementos de luz e sombra para esse cara, tá? Então, é só desse jeito que dá para pintar? Não, esse é um jeito que dá para pintar, mas é um jeito que facilita bastante aí o nosso processo de criar uma ilustração digital, tá? Travei a transparência, pinto e eu posso ter elementos separados, pele, blusa, cenário, desse formato aqui, tá? Depois, o que a gente tem na sequência? Seleção. Deixa eu trazer de novo a esfera para cima. Lembrando que quando eu estou com Lock Transparência, se eu pegar aqui o meu pincel e pintar aqui fora, ele não vai fazer nada, tá? Porque ele está com a transparência travada, ele está com os pixels travados. Se eu soltar, aí sim ele vai deixar fazer no mesmo layer. Se eu travar de novo, ele vai deixar fazer só nessa informação aqui, tá bom? Vou voltar aqui, pronto, deixar travadinho. Por que eu coloquei ferramenta de seleção? Porque eu posso usar, vou destravar aqui a transparência de novo, eu posso usar uma ferramenta de seleção como essa aqui, a mão livre, ó. Selecionei. E aí eu venho aqui, ó, e eu posso pintar aqui dentro. Por que eu estou conseguindo pintar? Porque eu destravei a transparência, tá? Poderia fazer isso num outro layer aqui, ó. Então eu posso pintar com a ferramenta de seleção, né? Antes eu fiz a forma que eu queria, posso fazer várias formas aqui, ó. Tá? Aí se eu travar agora a transparência
desse layer de novo. Vou ter aquele recurso que você já viu de travar transparência, tá? Então eu posso usar a ferramenta de seleção, não preciso só chapar com o pincel como eu fiz nessa esfera. Eu posso selecionar áreas, tá? Depois você vai ver isso na parte que eu fizer a prática. Beleza, depois disso, tipos de pinceladas. Então a gente está vendo um caminho, né? Depois eu repasso ele. O que são tipos de pinceladas? A gente tem basicamente 3 tipos de pinceladas. Pinceladas mais suaves, como o airbrush, tá? Ó, vou pegar uma corzinha aqui que fica mais legal. Então o airbrush, que ele tem essa coisa bem soft nas bordas, tem sempre a ver com borda, tá? A gente tem um brush mais duro e marcado, esse aqui ele tem transparência, mas ele é um pincel duro, ó lá, tá? Mesmo que ele tenha umas transparências, ele é duro, tá bom? E a gente tem os pincéis com textura, que no caso, esse aqui é um exemplo. Ele é um pincel mais duro também, mas ele tem textura nas bordas e dentro dele, tá? Então a gente tem basicamente esses 3 tipos de pinceladas, tá? Qualquer brush que eu pegar aqui, ele vai seguir um desses princípios: soft, suave, hard, duro nas bordas, ou texturas, tá? Então é os tipos de pincelada. E aí a minha ilustração pode seguir esses caminhos, tá? E depois aqui, para finalizar o processo técnico, a gente tem as misturas de tons ou os blends. Eu vou usar aqui um pincel de textura para mostrar. Então o que é a mistura de tom? Na pintura digital, vou trazer para cá essa esfera. Vou chapar aqui com uma cor de novo. Opa, olha lá, travei a transparência. Beleza. O que é mistura de tom? É a maneira que eu vou criar luz e sombra. É uma maneira que eu gosto de criar luz e sombra. Nem tudo a gente precisa fazer assim, tá? Mas existe essa tendência de que a gente pode criar essa relação de luz e sombra desse jeito aqui, ó. Vou colocar o verde, vou colocar uma sombra aqui e vou colocar um pouco de luz nessa ponta. E aí, o que é esse blend ou esse mix, essa mistura de tons ou cores? É quando eu capturo uma cor e usando a pressão da minha caneta, né, eu estou usando uma mesa digitalizadora, eu vou criando essa transição suave, olha só. Se eu apertar mais, vai sair mais. Se eu apertar menos, vai mais leve, tá? Então esse é um jeito da gente trabalhar mistura de tons na pintura digital, tá bom? Quando eu falo pintura, associo também com a ilustração, tá? Mas aqui o nosso produto está sendo a base da execução é a pintura. Então esse processo de capturar, fazer uma misturinha mais leve, capturar, fazer uma misturinha, é um dos formatos que a gente pode criar, é um dos mais comuns para a gente fazer a parte de misturar os tons. É o único? Não. Eu posso, por exemplo, fazer aqui uma sombra, aqui, uma área de seleção, e essa sombra ela pode ser chapada, tá? Olha lá, fiz uma sombra chapada. Se eu fizer um estilo mais cartoon ou alguma coisa assim. Vou fazer aqui um brilho também, ó, mais chapadinho, tá? Posso fazer esse caminho. Agora, se eu quiser fazer essa técnica da mistura aqui dentro, o que eu faria? Capturo um tom e com a pressão da caneta, ó, eu vou criando os tons intermediários, ó. Inclusive o brilho, ó. Tá? Vou até pegar um azulzinho aqui, ó, fazer um mais claro, fazer um rebatimento aqui de luz. Posso mexer na opacidade, no flow do pincel, a gente tem outras configurações, tá? Mas ó lá, tô lá criando misturas que podem ser interessantes aí para criar a sensação de luz, de sombra, de volume. Tá? Então a mistura de tons ela é importante, tá? Repassando o fluxo aqui das ferramentas. Olha lá. Então temos primeiro camadas, que é para você escolher e ter esse controle de deslocamento ou posição ou opacidade dos objetos que você vai trabalhar. Depois, pincéis e borracha também, né? A borracha ela ativa o mesmo princípio, que é quando eu conheço
ou gera opções de estilos e ferramentas que vai me ajudar no processo da ilustração. Depois aqui eu travo a transparência, porque depois que eu chapei uma informação, né, coloquei informação de pixels num layer, eu travo a transparência para fazer como eu fiz agora aqui, ó, na esfera. Fiquei pintando ela sem me preocupar com o que estava ao redor, estava travadinho ali. Ferramenta de seleção, como um bônus aqui, para ajudar a gente a criar os elementos dentro da nossa ilustração, tá? Tipos de pincelada é o 5, mostrei aqui 3 tipos de pincéis, tá? Isso vai definir o estilo, a cara da sua pintura. E por último aqui, uma das formas que a gente pode fazer mistura de tons, tá? Nesse caso eu vou sobrepondo pinceladas de acordo com a pressão da minha caneta. Conhecendo esses elementos aqui, ó, vou simplificar mais ainda. Esses daqui é a base, é o principal, tá? Então esse aqui, layer e o pincel, né? É o essencial, tá? Esse aqui, esse grupo aqui, ó, ele auxilia o processo, tá? E esse último grupinho aqui, ele é o que vai gerar a questão do estilo e é um dos jeitos de fazer luz e sombra. Então vou colocar aqui, ele define o estilo da sua pintura, da sua ilustração, e ele também é uma maneira de gerar, vamos colocar aqui, luz, sombra, e vou pôr cores, tá? É como a gente trabalha aí, uma maneira que a gente pode trabalhar, tá? Conhecendo isso, você já tem potencial gigantesco para fazer uma pintura, uma ilustração digital. Essa é a parte de ferramenta. Não preciso entrar em 1000 menus, não preciso conhecer todas as opções, todos os recursos. Claro, eu potencializo. Se eu conhecer os blend modes, eu potencializo. Se eu conhecer mais ferramentas de seleção, aqui, ó, também potencializo. Tudo eu vou potencializar, né? Se eu quiser aplicar um filtro para dar um efeito, enfim, né? Tudo. Tem a navegação, dar o zoom, aproximar, afastar, né? Eu acabei não falando disso, também potencializo. Tem a navegação em si. Mas falando da parte prática, isso aqui é o que a gente precisa, tá? Com isso a gente já consegue começar a pensar aí a nossa ilustração. E aqui a gente vai ver a ferramenta gratuita. Eu estou usando o Autodesk Sketchbook. Infelizmente a Autodesk ela descontinuou esse produto gratuito. Agora ele só tem na versão paga. Mas eu vou deixar junto aqui o arquivo da última versão dele que você pode instalar aí no seu Windows, tá bom? Para quem tem tablet, existem versões gratuitas dele. E de qualquer forma, não é só o Autodesk que era gratuito. Tem outros programas como Krita, tem diversos outros que são gratuitos e são muito bons, tá? Como eu já fiz algumas coisas com o Autodesk Sketchbook, eu vou mostrar ele aqui rapidamente, mas o importante não é o programa. Claro, dominar o programa, dominar a sua ferramenta é importantíssimo, porque agiliza o seu processo de produção, tá? Mas no sentido conceitual aqui, os programas eles têm elementos muito parecidos. Vou dar um exemplo aqui, ó. Que a gente falou lá? Layers, né? Então, ó, layers tá aqui, tá? Então, ó, camada 1, vamos pegar aqui uma ferramenta de mover, ó, vou selecionar aqui esse elemento e eu vou mover, ó, tá? Tô na camada 1. O Autodesk tem um jeito dele de fazer, tá bom? Não tem problema. Se eu criar aqui, ó, camada 3, ele fez uma camada 3, então eu tenho aqui, ó. Então esse é a camada 3, esse aqui, camada 1, tá? Então só para a gente ver que o princípio é o mesmo. Posso mudar a ordem desses layers, posso mexer na opacidade, ó. Vou colocar aqui, ó, 40%. Então minha setinha ali que eu fiz ficou bem fraquinha, ó. Qualquer coisa que eu faça aqui tem opacidade, tá? Então mesma coisa, mesmo princípio de layers existe. Depois brushes, né? Tá aqui, ó, pincéis, né? Tem aqui e no caso desse programa específico, ele abre essas configurações. Eu até tenho uns que eu fiz para mim.
E aí, lembra que a gente falou dos pincéis e estilos de pincéis? Então eu vou criar um novo layer aqui. Tenho o lápis, ó, criar algo próximo do desenho, tá? Que eu posso desenhar aquilo que eu quiser, tá? Tem aqui um que eu usava para fazer uma luz e sombra, uma marcação de luz e sombra, tá? Ó, ele funciona ali também de uma maneira bem interessante, tá? Que mais que eu tenho aqui? Eu tenho um bico de pena, que é meio que para finalização, é tipo uma caneta, tá? Ó, esse aqui é um pincel duro, tá? Geralmente eu faço a base das pinturas com um elemento desse, tá bom? Já vou usar essa esfera aqui. E esse aqui é um carinha que eu gosto muito, que ele lembra muito o do Photoshop, tá? Também tem um com textura, ó, esse aqui é legal, tem uma texturinha, tá? Então a gente tem borracha, opa. Borracha, aí se precisar apagar, né, ó. Uma borrachinha aqui, tá? Então a gente tem vários, assim como o Photoshop, qualquer programa de pintura vai ter vários pincéis aí pra gente poder brincar com eles, tá? Esse aqui eu acho bem interessante. Então já vimos layers, já vimos pincéis. Lembra do travar a transparência? Ele tem também aqui, ó. Então aqui, ó, se eu pintar em cima da esferinha, deixa eu pegar aqui uma cor, uma sombra, vai. Ó, se eu pintar uma sombra na esfera, eu estou passando por fora. Mas se eu clicar aqui e travar a transparência, maravilha, ó, eu já tenho aquele recurso e vai pintar só onde houve essas informações. Fora delas não acontece nada. Então, aqui no caso da esfera, eu poderia brincar aqui e fazer uma luz e sombra que já funcionaria, tá? Travei a transparência. Então dá para ver que os programas são muito parecidos. Ferramenta de seleção, vamos lá, ó. Tem várias aqui em cima também. Então eu poderia, vou criar mais um layer aqui, ó. Poderia fazer uma área de seleção. Vou fazer de novo aqui. Uma área de seleção. Pego aqui o pincel que eu estava usando. Vou pintar dentro da área de seleção. Ó, vou fazer de novo a ideia da esfera, ó, iluminada. Tá? Tem uma areazinha de seleção. Ah, então tem outros recursos. Ele é mais simples que o Photoshop, mas tem muitos recursos que a gente pode usar, tá? Mas você viu aqui que é a mesma coisa, tá? É o mesmo princípio, com as suas diferenças. O jeito de pincelar, o jeito que o pincel se comporta, às vezes é um pouquinho diferente, mas o mesmo recurso a gente tem em ferramentas gratuitas. Então o ideal é você experimentar, caso você vá pelo caminho das ferramentas gratuitas, alguma que você fala, putz, eu gosto dessa, gostei dessa, e aí começa a produzir em cima dessa. E antes disso, experimenta mais de uma até você encontrar uma que funcione de uma forma interessante para você. Ou seja, ferramenta gratuita, ferramenta paga, recursos muito parecidos. 2 pontos. O primeiro é, conhecendo o essencial, já funciona para ilustração, que é desenho e pintura. Então, conhecendo esses conceitos e o essencial da ferramenta, a gente já produz muito. E o segundo ponto é, conhecer bem a ferramenta agiliza a sua produção profissional. Então agora aqui é hora da gente dar uma olhada na prática. Vamos colocar a mão na massa, hein? Não adianta só ficar vendo o conceito, né? Como eu já falei isso antes. O que eu fiz aqui? Primeiro, eu gosto de organizar arquivos. Depende muito do processo de trabalho que eu queira fazer. Mas aqui, pelo menos em formato de aula, eu gosto de trazer essa ideia de ter elementos de referência. E aí eu já coloquei aqui, ó, 3 elementos diferentes, né? Então eu deixei um formato mais de um desenho, né? Para eu dar uma olhada em estilo de pintura, que pode ser que eu siga ou não, às vezes até a paleta de cor. Então são referências para me inspirar, seja no estilo, seja na luz e sombra, seja na cor. Aqui eu trouxe 2 referências de luz e sombra também. Eu poderia trazer fotografias,
mas eu trouxe pinturas, tá? Então, essa aqui, por exemplo, tem um formato de luz e sombra bem interessante, tá? E eu trouxe aqui uma referência visual de uma fotografia que vai ser o trabalho que eu vou fazer. A gente vai fazer um trabalho de observação. Eu vou passar já uma estrutura para você, caso você queira ir direto para a pintura, mas quem quiser treinar o desenho também eu vou mostrar aqui o processo, tá? Então, esse é um dos jeitos que eu gosto de preparar. Tem vários formatos. Eu, por exemplo, trabalho com 2 monitores, então eu tendo a deixar as minhas referências, por exemplo, no monitor número 2, tá? Então deixo lá aberto, tem alguns programas que a gente pode usar para deixar as referências, deixo as referências ali, e aí eu trabalho aqui na minha, tem uma Cintiq, né? Tem um botãozinho aqui, eu trabalho direto. Olha que mão bonita que eu desenhei. A mão com a canetinha. Olha lá, trabalho direto na tela fazendo os desenhos e pinturas. Tá? Então é um jeito que eu organizo as referências na parte de cima. Né? Se eu tiver, por exemplo, no notebook sem a minha Cintiq, vou trabalhar com uma mesa digitalizadora comum, aí eu vou fazer meio que desse formato. Eu posso trazer um arquivo com várias referências ou o próprio arquivo de trabalho ter as referências. Tá? Então é um formato que eu gosto de fazer. Mas vamos lá, por que eu trouxe essas referências? Por que eu escolhi essa fotografia? E aí a gente vai num processo, num pensamento bem interessante. Sempre que você for fazer um estudo, e o que eu vou fazer aqui é um estudo de ilustração, é interessante você escolher boas referências. Claro, isso é relativo e depende do que você está buscando. Por que eu considero isso aqui uma boa referência de estudo? Porque se eu quiser fazer um estudo de desenho só, ela tem uma estética muito interessante. Tá? Ela tem uma estilização na foto aqui, uns ângulos que, para mim, eu considero isso um desenho, né, muito interessante o formato. Tá? Diferente de uma foto frontal. O formato 3/4, que é esse formato quando você vê o personagem, ele está olhando... ele não está centralizado, né? Você não está vendo ele de frente, nem está vendo ele de perfil, tá? Você está vendo ele em 3/4, né? Tem uma rotação aqui da cabeça. Torna o elemento a ser desenhado ou pintado mais interessante, tá bom? Porque a gente tem uma questão de assimetria. Esse lado não é igual a esse, tá? Nessa questão dessa observação. Então essa estética para desenho eu gosto. Se eu quiser fazer um estudo de luz e sombra, putz, muito legal, porque ela tem umas sombras bem marcadas aqui por causa da posição da luz. Tá? Lembra que a gente falou que luz é tudo, tá? Então ó, ela gera uns desenhos de luz e sombra muito legais, tá? Diferente de uma luz. Dá uma olhadinha na foto do seu documento, do seu RG, CPF, whatever. Você vai ver que é aquela foto sem graça. Por quê? Porque é uma foto que ela não tem uma disposição de luz interessante, né? É uma foto mais neutra. Esse desenho, por mais que ele é interessante, ele não tem uma super luz e sombra interessante. Ela é bem neutra também. Aqui já não, ó. Aqui a gente já tem uma posição de luz e sombra que traz uma dramaticidade aí para a nossa cena. Esse aqui é a mesma coisa. Ele tem uns recortes aqui, ó, muito legais, que geram uma forma mais interessante. A gente está falando de forma, né? Olha esse desenho da sombra projetada aqui, que maravilha. Tá? Então, é um estudo de luz e sombra, já funcionaria também. E também, se eu quisesse fazer um estudo de cor, né? Ela tem uma paleta mais neutra, um pouco mais pastel, né? Então a gente tem cores mais acinzentadas, tá? Não tem nada gritante aqui de cores fortes, a não ser um pouquinho de saturação em alguns pontos, mas ainda assim é uma luz interessante, tá? Ela traz um aspecto de cor quente, um pouquinho pastel, cor fria, eu vejo uns frios aqui, ó, por causa do rebatimento da atmosfera, tá? Então são elementos aí, eu não vou conseguir abordar tudo nessa aula, mas são elementos que auxiliam essa produção, tá? Então, seja para desenho, luz e sombra ou cor, essa imagem ela tá bem interessante, por isso que eu vou tocar com ela aqui. Como a gente falou de ferramenta, ó lá, venho aqui, novo layer, e é isso aí. É o layer que eu vou utilizar aqui para o meu desenho.
Lembrando que o desenho, para mim, ele é apenas uma estrutura. Eu não vou me preocupar em fazer um desenho finalizado. Quando eu faço esse desenho de observação, eu busco esses ângulos que a gente tem aqui ó, na referência, tá? Tudo isso vira medição para que eu possa fazer esse desenho, tá? Então o que, que eu fiz agora ali? Eu fiz um círculo, que ele encaixa essa proporção, tá? Então eu já sei que a orelha tem que estar aqui dentro, ó. Eu já vejo que aqui ó, tem uma angulação, posso trazer uma linha aqui, ó, maxilar, e tudo isso sem entrar em detalhes de anatomia, tá? As pessoas acham que estudar desenho de cara tem que estudar anatomia, e não necessariamente, tá? É mais interessante até que você estude a forma, o entendimento das proporções da forma, para lá na frente, quando você começar a ficar mais experiente no desenho de observação, você adentrar com a ideia de estudos de anatomia. Não vou adentrar muito detalhes aqui para baixo, vou manter assim. O legal desse desenho, dessa fotografia, é que a gente já pode usar ó, linhas para auxiliar essa visualização de luz e sombra aqui, ó. Eu vou sempre simplificando as linhas. Eu já sei que existe essa linha aqui dos 3/4, ó. Depois eu posso refazer esse desenho por cima, geralmente eu faço, isso é um esboço, um sketch, para depois a gente trazer o restante. Outra coisa, eu não sou obrigado a fazer exatamente o que eu tenho na fotografia, tá? Eu posso usar isso também como uma interpretação. Inclusive, eu poderia estilizar o desenho aqui, não teria problema algum. Bom, isso aqui já funciona, né? Eu poderia até colocar como esboço ao invés de desenho. E eu posso dar mais uma limpadinha aqui
nesse esboço, mas ele já vai atender bem o meu desenho. E claro, nada impede nesse momento da gente corrigir. Por exemplo, eu acho que essa linha aqui ficou muito longe. Ó. Vou trazer ela de novo aqui. E aí eu pego a borracha e apago. Vocês viram que eu usei layer, pincel, exatamente como eu sugeri lá na parte de ferramentas. Eu vou dar uma apagadinha na linha de construção, porque eu vou acabar, até poderia fazer uma cópia dela. Aqui uma cópia. Eu vou usar esse desenho mesmo para fazer a pintura. Eu tenho a minha estrutura principal, que já funciona para eu fazer a pintura. Agora eu vou fazer um layer para a pintura, para que eu possa começar a pensar aí nessa pintura da cena. Tá? Antes de fazer a pintura com a cor, eu vou fazer um rápido estudo de luz e sombra. Ah, eu sempre faço isso? Não, mas eu quero mostrar isso para você, que a gente pode fazer um estudo para auxiliar, tá bom? E aí eu vou fazer um layer novo, vou deixar a pintura para depois, eu vou colocar aqui, ó, luz. Eu vou fazer um luz e sombra aqui, tá? Para você ver como que é o que está acontecendo naquela luz e sombra. Vou pegar o pincel que eu quero usar, que tem um pouquinho de textura. Para esse tipo de demonstração eu gosto de usar ele. Vou trazer aqui, ó, uma informação de cinza. Não vou me preocupar em fazer direitinho, seguindo a imagem. Então, ó, fiz aqui uma luz e sombra bem de leve, tá? Fiz uma área para eu fazer a luz e sombra. Eu vou travar a transparência, como a gente já falou, para que eu possa pintar aqui dentro, tá? Eu só quero mostrar para você, eu vou até pegar um cinza mais claro aqui. Para você ver o que acontece de luz e sombra e como isso auxilia a gente, tá? A gente pode simplificar o processo. Então eu vou começar a olhar na pintura, ali na referência, ó, áreas onde eu vejo que essa sombra existe e é mais marcada. Aqui, ó, embaixo dos olhos. O próprio olho a gente pode deixar ele mais escuro. Aqui teria que ser mais leve, é só para a gente ver isso acontecendo. Aí a gente tem a narina, a gente tem a própria base do nariz, ó, e já emenda aqui, ó, uma sombra projetada. Já vem o lábio superior na sombra, parte dos dentes. O lábio inferior ele tem uma sombra projetada do nariz. A parte
total aqui da lateral, ó, inclusive a parte abaixo dos lábios. Faz um recorte de luz aqui. Ah, então essa é a sombra mais forte, que a gente tem a orelha aqui, ó. Aí eu não vou ficar variando tons, mas ó, toda essa região. Inclusive, ó, aqui a projeção do cabelo. Tem uma outra área da mecha aqui. Eu olhando o desenho, eu consigo agora perceber, quando eu trouxe a luz e sombra, que a cabeça dela ficou pequena. Então eu posso mexer nisso também, tá? Mas olha só, então eu marquei uma luz e sombra. Vou pegar aqui esse tom, vou pegar um mais claro. E aí eu teria também áreas com luz, tá? Não vou fazer uma luz tão marcada, mas ó, tem toda uma relação de elementos que recebem uma luz, ó. Por isso que é importante aí esse trabalho de observação. Ele vai ajudar a gente a identificar esses elementos na hora que a gente vai também fazer as nossas criações, né? Ela tem aqui podemos trazer aqui não seria tão marcado, mas vamos trazer aqui uma informação. Aqui é uma luz bem estourada. Tá? Então isso aqui ajuda a gente a ter essa visualização, tá? E eu poderia também, inclusive, simplificar isso na famosa esfera. Teve um dia um carinha no YouTube, ele falou, nossa, que tem uma aula minha que eu faço uma luz e sombra numas esculturas. Ele falou, nossa, que maravilha, não aguento mais ver aquela aulinha chata da esferinha. Mas olha só, iluminar a esfera me ajuda a entender o que acontece na imagem principal, ó. Na verdade, essa sombra ela é mais aqui, ó. É o que está acontecendo ali. Então, na hora que eu imagino a luz e sombra na esfera, eu consigo projetar isso para um trabalho mais complexo, tá? Por isso que é importante aí essa esfera, tá? Ela ajuda bastante. Beleza, mas vamos aqui então para a cor. Eu dei uma ajustadinha aqui no meu desenho. Aquela parte de baixo estava muito maior, tá? Então dei uma ajustada. E vamos pensar aqui na cor, tá? Vou tirar um pouco essa esfera aqui, criei o layer pintura e é ele que eu vou pintar. Eu vou fazer, antes de mais nada, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, eu vou capturar a cor aqui da fotografia, mas isso não é o ideal, tá? O ideal é você conseguir identificar esses tons. Porque quando a gente captura aqui, tem muitos pixels, ó, como fica piscando. Então isso não é bom, você pode não pegar a cor certinha, tá? Mas como exercício, podemos fazer dessa forma, beleza? Mas eu vou pegar esse fundo porque eu gosto de ter uma base por trás da minha pintura, tá? Eu sempre gosto de ter um fundo, porque quando a gente fala tanto luz e sombra, mas quando a gente fala de cor principalmente, a cor ela é relativa sempre ao que está em volta dela, tá? Você vai falar, o vermelho, esse roxo da barrinha aqui de baixo, ele é claro ou escuro? Depende. Em relação ao elemento branco, ele é escuro. Em relação ao elemento preto, ele é mais claro. Tá? Então as cores são relativas. E aí, se a gente ficar pintando as coisas num fundo branco, ele é meio neutro. Na verdade, ele não é neutro, ele acaba interferindo na visualização. Então eu gosto de trazer uma base para que eu possa brincar um pouco de saber exatamente criar essa sensação do clima aí da cena que eu estou fazendo, tá? Então sempre gosto de ter uma base ali por trás. Vamos lá, criar mais um layer aqui, já que eu fiz a pintura
de fundo ali, Layer 2. Então, Layer 2 vai ser a minha personagem. Lembra que eu falei da ferramenta de seleção? Ó, aqui eu poderia usar a ferramenta de seleção. Para ter áreas. Vou fechando aqui, fechando. Para ter uma área fechada da pintura. Pego o pincel, pego uma base aqui. E já posso trazer essa informação chapada nesse layer. E aí eu tenho travo a transparência para poder pintar aqui dentro. Tá? Então eu vou fazer umas variações de cor, ó, mais ou menos como a gente tem lá. Eu vou fazer isso para poder aqui gerar a minha paletinha de cor, né? Começar a trabalhar em cima disso. Porém, eu sei que a base ali, a área de sombra é bem mais marcada. Então eu vou manter esse tom. Eu gosto de fazer essas misturinhas. Ô Riamonde, esse é o único jeito que dá para pintar? Não. A gente pode pintar de vários jeitos diferentes, tá? Esse é um deles. Esse aqui, ele se assemelha a um elemento na pintura tradicional que eles chamam de ala prima. É onde eu vou pintando direto, luz e sombra, já uma pincelada em cima da outra. No digital, a gente pode fazer assim. Eu gosto de fazer assim, principalmente para demonstrar elementos de aula, porque é mais rápido, tá? Mas eu posso fazer um jeito diferente. Eu poderia fazer uma pintura onde eu separo luz e sombra em layers separados, e aí isso me dá um controle maior, tá? Então depende muito do tipo de trabalho que eu vou executar, tá? Para aula eu uso esse formato, gosto de fazer nesse formato. Para exercício meu, eu também gosto de fazer assim, tá? Ó, lembra das sombrinhas projetadas, né? Que a gente viu ali. Então eu vou trazer isso para cá. Aqui tem uma cor fria, depois eu misturo ela. Mas eu quero já definir essa sombra. Eu até poderia pintar ela separado, que aí daria para eu travar a transparência, mas tudo bem. O legal do digital também é que a gente pode ir e voltar, tá? Não tem o errado. Se não gostou, pinta por cima. Eu vou fazer uma área mais escura. Depois eu venho com outros elementos. Tá? Vou pegar essa cor aqui, só para eu já dar uma diferenciada no cabelo. Então fazer uma paletinha antes também é legal, tá? Do que a gente ficar decidindo na hora a cor. De novo, a gente pode trabalhar de vários formatos. Vou fazer uma corzinha aqui. Dei uma forçadinha, eu sei que não é tão amarelinho, mas eu acho que fica interessante. Dá uma quebrada nele. E vou dar uma cinzentadinha, que a gente tem umas áreas aqui de sombra. Essa sombra ela ganha também um pouquinho do tom quente, tá? Da pele. Aqui, ó, tem uns rebatimentozinhos, mas por enquanto eu vou só trazer uma cor, um acinzentado aqui. E aí, ó, já vou pegar, eu não fiz lá na mistura, eu poderia ter feito, mas eu já vou pegar aqui, ó, um tom mais escuro. Vou experimentar aqui, ó. Eu acho que é muito forte. Vou misturar, ó. Tem uma misturadinha com aquele tom
de sombra para ficar um pouquinho mais interessante. Aí aqui a gente pode também, ó. Por isso que eu gosto desse pincel. Eu posso marcar forte, como eu posso vir de leve, tá? De novo, também, não é o único jeito de pintar só com esse pincel. Vai de uma escolha. Eu gosto desse tipo de demonstração, de usar ele, tá? Aqui tem umas cores mais quentinhas, tá? Vou até pegar aqui um pinguinho. Vai funcionar melhor nessa transição aqui, ó, do cabelo. O único porém de pintar do jeito que eu estou fazendo é que a gente, se isso fosse um trabalho, eu perco um pouquinho as possibilidades de alteração. Para eu alterar, eu tenho que repintar alguma área, tá? Então, para alguns trabalhos, eu não uso esse formato por isso. Eu acabo separando luz e sombra, separando elementos em mais áreas, em mais layers, mais camadas, né? Para que eu tenha um controle melhor caso aconteça algum ajuste aí durante o processo, que é comum, né, no mercado profissional aí, a gente ter ajustes daquilo que a gente está produzindo. Aqui tem um tomzinho de pele que é mais claro, ó, misturadinho. Beleza, então ó, já deu uma construída. Agora eu vou fazer um meio termo aqui de tons, que é esse cara aqui, ó, tá? É até um pouco mais claro e um pouquinho menos saturado. E é um meio tom. Marquei a sombra, mas ó, tem áreas que eu tenho esse meio tom aqui. Por causa desse osso aqui da face, né? Tá mais escuro aqui. Depois eu volto. Aqui ela tem uma sombra, parece que tem alguma coisa aqui na frente dela. Inclusive no olho dá pra ver isso. Esse meio tom vem aqui e ele tem cara também de ser mais escuro. Enquanto eu vou marcar só um pouquinho. Eu não trouxe aqui uma referência de planos, mas entender os planos também é outra coisa importante. Porque cada plano, de acordo com a posição da luz, reage de maneira diferente, tá? Vou pegar esse tom. Ele aqui. Vou voltar aqui, pegar o tom claro, também trazer aqui nessa área. Essa área tem uma massa tom claro. Inclusive aqui, ó. Isso aqui tem a ver com os planos que eu falei. Aqui tem muita área clara e estourada. E aí a gente pode até estourar mais. Ó. Quase branco. Dica de pintura: cuidado com preto e cuidado com branco, tá? Puro. A gente sempre vai caminhando aos poucos para essas cores, tá? Esses tons. Eu quero fazer sombra, eu não começo com preto, tá? Eu vou com uma cor até ela caminhar para o preto. E com branco, mesma coisa, tá? Agora eu vou pegar um tom que eu não fiz aqui na paletinha de cor, que é esse tom aqui, ó. Ele tem uma coisa. Vou pegar esse tom. Eu vou pegar um cinza aqui, azulado,
Eu vou dar uma misturada aqui, ó. Ele é um tom mais frio, que é esse tom que ele vem aqui, ó. Ele vem aqui, opa, fazendo um layer errado, ó. Deletar aqui, vamos lá, voltar no layer aqui, pintura 2. O famoso usei o layer errado, acontece. O bom do digital é que a gente sempre dá para dar um jeito. Ó, aqui tudo é mais frio. Porque a atmosfera, nessa aula não dá para mostrar, mas a atmosfera ela faz isso. Ela contamina aí toda a área de luz de rebatimento e luz ambiente com o azul da atmosfera. E aqui dentro também, tá? O que seria um pouquinho mais claro. Ó. Posso dar essa forçadinha aqui dentro. E dentro tem luz, tá? Tem muita luz e muita cor. Eu nem mexi aqui. Ó, vou brincar aqui com o saturado. Esse saturadinho aqui, ele fica bem legal aqui nessas bordas, ó. Na transição de luz e sombra, a gente pode pôr um tomzinho saturado. Ele tem aqui, ó, uns... tem que ser mais escuro. Essa percepção de cores a gente desenvolve no processo, né? Na execução, conforme a gente está produzindo. Por isso, o desenho e pintura de observação são tão importantes aí. Vou pegar esse tomzinho, ó. Eu trazer aqui na base do nariz um pouco. O próprio lábio. Eu colori ele um pouquinho. Nunca vou pôr branco nos olhos, mas eu preciso dar uma clareada nele. E eu vou pegar aqui, eu não gosto de pôr preto, mas eu estou precisando aqui umas áreas de contato para reforçar alguns elementos, tá? Aqui a parte dos olhos eu estou deixando muito simples, tá bom? Senão, para eu poder fazer na aula, eu também demoro, tá? E aí, como eu estou explicando, e eu sempre faço isso, é importante você aprender e não eu executar, o processo ele tende a demorar um pouquinho. Então eu acabo fazendo bem mais simples para você ter uma ideia geral do que está acontecendo. E existe um rebatimento do chão aqui mais quente. A princípio é isso, claro. Posso fazer muito mais, dá para fazer muito mais detalhe e informação, tá? Eu posso até tirar o traço, tirar o desenho.
e reforçar algumas massas aí. Ó, tem um negócio do olho que eu acabei ignorando um pouquinho, né? Também. Nariz aqui tem algumas coisas que eu teria que reforçar, tanto para a luz quanto para a sombra. E ficou bem sem forma, tá? Preciso definir um pouquinho melhor. Faltou aqui esse brilho. Desenhar melhor o formato do nariz. Um pouquinho de luz aqui dentro. Também. Então agora a gente vai entrando em detalhes, tá? Mas ainda assim, de novo, bem simplificado. Bom, tá aí uma pintura digital, né, dentro de uma estética de pintura mais tradicional. Vou só quebrar aqui essa forma. Eu gosto de deixar um pouquinho mais natural aqui. Tá? Eu mexeria nas bordas, enfim, tem muito trabalho aqui pela frente. Mas a ideia é um estudo rápido aí de luz e sombra e uma demonstração do pensamento de luz e sombra e uma ideia de estudo de cor direto, né, uma pincelada mais direta, para que a gente possa entender o processo de construção da imagem e isso a gente aplica nas nossas ilustrações. Tá? Então isso aqui é uma demonstração simplificada do processo e aí a gente vai evoluindo ele até a característica que a gente queira deixar para a nossa imagem. Mais realista, mais estilizada, mais pinceladas, menos pinceladas, tá? Mas a base já está aqui. E aí, curtiu o conteúdo? Isso aqui foi só a pontinha do iceberg dentro aqui do tempo disponível que a gente tem. É claro que esses conteúdos eles se desdobram de uma maneira muito mais aprofundada. A gente pode adentrar nesses assuntos de uma maneira muito maior, né? Que é o que eu faço no Ilustra Pro, o meu curso de ilustração digital, tá? Dentro do Ilustra Pro, além da parte de ferramenta para você começar a saber o essencial da ferramenta, como você viu hoje, para poder executar as suas peças, né, criar as suas obras, a gente tem toda a parte de fundamentos, que é a base conceitual e prática da construção da ilustração digital. Então, nos fundamentos, o que é? Estrutura de desenho, luz e sombra, composição, cores, materiais, ou seja, todos os elementos que compõem uma imagem. Tá? Então, a gente adentra no Ilustra Pro de uma forma muito mais profunda. Tudo que você produz no Ilustra Pro, você manda e a gente vai fazer uma correção em vídeo em cima do que você produziu. Ou seja, a gente pega os exercícios da turma, faz uma correção em vídeo. Hoje, quem cuida das correções é o Luciano Comorizono, que eu já citei ele aqui. Hoje ele faz parte aqui da grade de professores do Ilustra Pro, tá fazendo os feedbacks. Então você consegue ver o que você errou, o que você pode melhorar, o que você vai fazer para a próxima. Então isso não torna aquele ensino como geralmente é um vídeo online onde você aprende só assistindo. Você assiste, pratica, manda, recebe instruções de como você deve melhorar, tá? Isso é importantíssimo. Além de tudo isso, a gente tem também entrevistas com profissionais para que você veja ali a trajetória de cada profissional, o que ele fez para ir construindo a sua carreira e poder se inspirar e também pegar insights sobre isso, né? Pegar dicas ali. E a gente tem o que eu considero a cereja do bolo ali, que é a comunidade Ilustra Pro, ou seja, é um local onde todos os alunos entram com uma mentalidade de artista, eles ficam focados naquilo que eles precisam aprender e estudar, e eles não estão sozinhos. Então, além de ter esse nosso suporte como professores, eles estão interagindo, e aí isso cria de uma forma exponencial, amplia exponencialmente a evolução de cada um, tá? Isso é importante, você não está sozinho. Dentro do Ilustra Pro você tem sempre acompanhamento para ver qual que é o passo após o outro que você vai dar para construir a sua carreira
para viver da arte digital. Nessa aula aqui eu passei o que é possível se passar dentro do nosso tempo, dentro desses 20 anos de construção de carreira, né? Não tem como eu passar tudo de uma vez. Mas o importante agora é você pegar o que você aprendeu e começar a aplicar, tá bom? Mais pra frente eu vou falar mais um pouco do Illustrator Pro, mas agora eu quero que você pratique o que você aprendeu, importantíssimo. Dica mestra, que é a dica da aula, tá? Observou, estudou, aplica, tá bom? Aplica aquilo que você aprendeu. Tá bom? E aí eu quero que você assista também, lembra? Assiste a aula 1, tá bom? A aula 1 faz parte do nosso conteúdo, beleza? Por enquanto, eu quero que você deixe um comentário aqui com a sua maior dúvida aqui no final dessa página, para eu entender e poder te responder. E claro, me diz o que você está achando aí do workshop Illustra Pro. Na próxima aula eu vou te mostrar como você pode eliminar a procrastinação para que você possa produzir e estudar melhor a sua arte. E também eu vou abrir a caixa preta e eu vou te mostrar na prática como é que você pode encarar um briefing, que é um texto, né, uma ideia em texto, para que você possa transformar essa ideia numa ilustração digital. E até lá, é claro, eu quero ver quem realmente quer aí viver da sua arte produzindo uma ilustração, uma pintura, como a gente fez aqui na aula de hoje. E aí, como um presentinho da aula aqui, um material complementar para você produzir. Tem um botãozinho aqui no final dessa página com um link para você baixar por esse botão os pincéis que eu usei para produzir essa pintura e o arquivo também para que você possa fazer uma pintura em cima dele, tá? Então traz a prática que eu te mostrei, aplica com os brushzinhos marotos lá e traz dentro dessa pintura. E de novo, quem fizer o exercício, me tagueia lá no Instagram, Ricardo Riamondi, e usa a hashtag Workshop Illustra Pro para eu poder ir lá comentar o que você produziu. Lembrando também que você me procura aí, né? Ricardo Riamondi, Instagram, Facebook, YouTube. Você vai ver que nessas minhas redes sociais tem muito mais material para você complementar os seus estudos. Então aproveita para me seguir lá, tá bom? Então é isso, fico por aqui, manda ver na sua ilustração digital e eu te vejo na aula 3. Eu sempre quis, desde que eu era criança, eu sempre gostei muito de desenhar. Eu sempre, sabe, eu sempre tem aquela coisa que você se considera bom, assim, não que você seja o melhor, mas você pensa, isso eu faço bem. E eu sempre vi o desenho como sendo essa habilidade. Mas eu sempre tive dificuldade mais com a parte de pintura. E aí por isso que eu acabei entrando nessa área artística, né? No caso, eu trabalho. Atualmente eu sou aluna de mestrado, pesquiso sobre jogos digitais, mas eu já fiz jogos autorais meus assim, não que eu vendi nenhum jogo nem nada não, mas eu sempre gostei de criar as minhas próprias narrativas, tanto a parte de história quanto a parte visual mesmo, de criar personagens, desenhar os personagens e tudo mais. Então eu acho que foi a vida inteira. Foi muito assim, muito inspirada por jogos, por desenho animado. No início eu não sabia se eu queria trabalhar com jogos ou com desenho animado em si. Eu tinha vontade de ser animadora, mas eu descobri depois que eu odiava animação. Porque o que eu mais gostava era de desenhar realmente os personagens e tudo mais. Eu gostava de criar, né? E aí foi assim, e eu sempre fui muito inspirada assim por coisas assim, jogos, mas principalmente também por filmes da Disney, assim, a minha infância toda foi criada vendo videocassete, ficava vendo making off de vídeo, vendo como eles faziam, então assim, foi coisa da vida inteira, assim. Eu lembro que o meu sonho quando eu entrei na faculdade era trabalhar na Disney e tudo mais, assim. Claro, trabalhar na Disney é maravilhoso, mas depois eu descobri que eu também tenho outras coisas que eu gosto e tal, mas foi assim, foi uma coisa assim da vida inteira mesmo, né? Os desenhos sempre, sei lá, sempre me ajudaram muito com essa coisa assim, até de entender o mundo, sabe? Quando eu era criança, meu pai é militar, meu pai teve que ir ele foi convocado, meu pai é da Marinha, meu pai foi convocado junto com outros oficiais da Marinha para guerra, foi a guerra civil da Angola, que eles tiveram que ir para lá. E eu tinha uns 4 aninhos, assim, eu entrei em depressão e tal. E foi graças ao Rei Leão que eu consegui superar minha depressão, assim, porque eu sabia que eu ia ver meu pai de novo. Porque minha mãe falava que meu pai tinha ido pra Terra do Cima e tudo mais. Quando eu vi Rei Leão, eu pensei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero poder desenhar, criar histórias para ajudar outras crianças, assim como o Rei Leão me ajudou em momentos difíceis. O que foi engraçado comigo é que apesar de eu ter me formado em design e mídia digital, eu levei muito tempo com um computador muito velho. Então eu só conseguia fazer as coisas assim fora do computador.
Então, eu acabei começando a mexer no computador, desenhar no computador muito tarde. E eu tinha amigos que já estavam muito mais avançados nisso do que eu, mas eu sempre gostei. Mas os meus amigos sempre me desestimulavam porque eles falavam que era muito difícil, porque eles levaram muito e muito tempo para dominar e tudo mais. E eu sempre achei assim que de repente não era para mim. De repente a parte mais assim, de repente era mais o desenho que era para mim, ou era mais assim fazer as coisas na mão mesmo, assim, fora do computador. Mas eu via que era uma barreira que eu tinha que superar, porque eu estava passando a criar, ter meus projetos, criar jogos independentes e tudo mais, e eu via que a barreira da pintura digital era uma barreira que eu precisava ultrapassar, né? Que era uma habilidade que eu precisava ter também, além do desenho, que é uma coisa assim que depois do curso, nossa, assim, facilitou muito a minha vida, essa parte de pintura, de criação e tudo mais. Eu fiquei muito tempo desconectada da arte, assim, fiquei bem mal, assim, eu fiquei bem perdida na vida, sabe? E foi assim que eu encontrei o curso, porque quando eu saí do meu emprego, trabalhar como web designer, eu queria me reconectar com essa parte da minha vida, né, com a arte, para eu poder ver o que eu ia fazer, né? E realmente, assim, nossa, ter feito tanto o curso de perspectiva que foi do amigo dele, quanto depois o curso dele, que foi o amigo dele que me indicou, eu estava no grupo do Facebook, né, do curso de perspectiva, e ele falou do curso de pintura. Como eu tinha ficado muito tempo sem desenhar, e a pintura também sempre foi uma barreira para mim, eu acabei pensando, não, eu vou então embarcar nessa também. Eu vou acabar agora o curso de perspectiva e vou começar o curso de pintura. E foi a melhor coisa que eu fiz. Nossa, assim, me ajudou muito, assim. Foi muito bom para mim, porque também ajudou muito com os meus projetos e tal, assim, os jogos que eu faço. Mas me ajudou muito também, de forma meio que terapêutica também, assim, pintar. Nossa, me ajudou muito, assim. Me ajudou a me reconectar com essa parte da minha vida, que é essa parte de desenhar e pintar. Me ajudou também na parte profissional, porque eu pesquiso sobre jogos e às vezes, por exemplo, às vezes você tem que testar alguma hipótese que você tem, você precisa criar um jogo e ter como pintar os personagens, criar as coisas pro jogo já me ajuda muito, né? Antes eu sabia criar isso, mas de uma forma bem mais limitada, que eu tinha que fazer com vetor. E também na minha vida pessoal também me ajudou muito, porque a partir do momento que eu me reconectei com a arte, eu comecei a me encontrar de novo, e agora eu tô indo fazer mestrado no Canadá, então assim, foi... Porque eu sempre pintava, eu sempre desenhava, mas eu sempre guardava para mim porque eu ficava com vergonha, porque eu falava, não, as pessoas vão ver, vão comentar, assim, que tal coisa não tá tão perfeito e tal. Eu sempre fui muito perfeccionista. Eu acho que isso é o mal de todo artista, né? Foi maravilhoso isso, assim, que mudou muito a minha postura, até com relação ao meu próprio trabalho, assim, de expor o meu trabalho e tudo mais, assim, nossa. E quando eu fiz o projeto final do curso, assim, eu fiquei muito surpresa, porque nem eu mesma sabia que eu era capaz de fazer aquilo. Foi maravilhoso, assim. Aí depois daí eu fui aplicando para outras coisas também. Isso me deu coragem também de correr atrás de outras coisas que eu queria como mestrado. Então foi assim, foi maravilhoso na parte, né, na parte mesmo técnica. Eu gostei muito da parte de ser um curso online. Para ser sincera, antes até do curso de perspectiva, que foi o que eu fiz antes, eu não acreditava muito em curso online. Eu fiz curso de desenho offline mesmo, assim, eu ia num lugar lá e fazia o curso de desenho. E eu sempre vim muito dessa visão de que você faz coisa online, não tem alguém ali para mostrar as coisas para você e tudo mais, então não é a mesma coisa, muita coisa se perde. Nossa, com o online, assim, com o curso dele eu não senti isso, curso de perspectiva também eu senti isso. Foram cursos maravilhosos, assim, com relação à interface com o professor, eu podia conversar com o professor, tirar dúvida, entendeu? Nossa, mudou completamente a minha visão sobre cursos online. Eu sou uma pessoa, assim, que quando eu já fiz outros cursos online que eu não gostei, e nesses outros cursos a minha dificuldade era exatamente a interface com o professor, porque digitar é uma coisa, falar é outra completamente diferente. E ele me mostrando como faziam as coisas, assim, às vezes eu tinha uma dúvida, ele me mostrava lá na hora, na videoconferência, assim, você acessa essa camada aqui e faz tal coisa, nossa, me ajudou muito, porque você vê o vídeo da pessoa falando sozinha, que é a aula em si, e aí isso também ajuda muito, mas depois você, às vezes, tem umas dúvidas específicas que você precisa mostrar, gesticular, entendeu? Para mostrar qual é a sua dúvida. Eu achei isso ótimo porque, foi muito natural. Eu achei que ia ficar meio travada essa parte de ser por um computador, mas foi muito natural, assim. Eu vim de uma faculdade em que eu trabalhei com a área criativa. Não exatamente pintura digital, mas eu trabalhei com a área criativa. E às vezes você fica meio com aquela coisa, é professor e tal.
E aí você fica meio que naquela coisa de que você fica às vezes com vergonha de perguntar alguma coisa, ou parecer que você é burro e tal. E eu nunca senti isso nas videoconferências. Sempre senti que era quase como se fosse. Era realmente assim, um grupo de amigos e a gente tá conversando e a gente tá tirando dúvidas. Eu acho que essa atmosfera é muito boa. Eu gostei muito dessa atmosfera mesmo. Ainda mais assim, que eu venho muito dessa coisa assim de tipo dos meus amigos que já eram muito mais avançados nessa coisa de pintura digital. Eu não tinha coragem de mostrar mais coisas para eles e tal. E aí eu passei a postar mesmo as minhas coisas, assim, foi muito bom, exatamente porque eu ganhei essa confiança, assim, de poder conversar com isso como se fosse uma coisa, e realmente é uma coisa normal, assim. 2018, nessa parte criativa, assim, que foi o ano que eu fiz o curso, nossa, foi maravilhoso, assim. Eu gosto muito, assim, na minha formação, assim, que eu tenho muito essa pegada acadêmica, né? Tô fazendo mestrado, meu sonho mesmo atualmente é ser professor um dia, né? Dar aula, assim, sobre jogos e tudo mais na faculdade. Mas é sempre muito com o pé, assim, de tipo, na prática também, de fazer, desenhar, pintar e tudo mais, essa parte toda artística, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho, assim, que eu vejo, às vezes, outros profissionais da minha área, que, tipo, outras pessoas que fazem mestrado e tudo mais, e às vezes eu vejo que eles sentem falta disso também. Então, eu vejo que, nossa, faz toda a diferença. Eu lembro que quando eu fiz o projeto final, assim, do curso, e eu olhei, assim, pro projeto final, eu mesma não acreditei, assim. Sabe como é que é perfeccionismo? Pensei, não, eu ainda posso fazer mais isso aqui e tal, mas aí acabou que todas essas mudanças aconteceram na minha vida e eu não consegui, assim, fazer mais essas alterações. Mas até onde eu cheguei, eu parei, olhei para aquilo e eu olhei pro primeira pintura que eu fiz pro curso, eu fiquei, caraca, que diferença. E eu sempre fui uma pessoa muito autodidata, assim, eu sempre tentei aprender as coisas sozinha. Foi maravilhoso, porque, assim, deu uma assim, agilizou o processo de aprendizado, assim, muito. Eu acho que tem momentos que, sim, é importante que a gente seja autodidata, mas eu acho que é importante também ter momentos em que a gente retoma isso com o professor e a gente vê, assim, tá, qual vai ser a minha jornada? Para onde eu vou? Né? Assim, porque a era da informação tem milhares de coisas que você pode aprender, milhares de técnicas, mas você às vezes não sabe por onde começar. E aí, nesse caso, eu acho que o curso é, assim, fundamental, porque aí você começa a ver, assim, você começa a traçar um caminho por onde você vai trilhar para chegar até onde você quer chegar. Eu vejo, assim, eu vi a cada conferência que a gente ia tendo, ele ia vendo a gente avançando e tudo mais, e eu via que ele ficava muito feliz. Então, assim, nossa, por isso que eu digo, assim, é uma atmosfera que ela te fortalece porque você se sente entre amigos, você sente você vê pessoas, os outros colegas que falam, nossa, olha como você já está fazendo isso aqui muito melhor, sabe? Eu acho que para um artista isso é uma coisa muito importante, porque, olha, eu vou te falar, como, assim, vendo, assim, tendo convivido com pessoas que também trabalham com isso e tudo mais, às vezes eu acho que trabalhar com arte é uma coisa, às vezes, muito boa, às vezes, assim, se você não sabe lidar com certas coisas, pode ser muito pesada. Essa coisa de você se cobrar do perfeccionismo e tudo mais. E eu acho que essa parte psicológica também, essa parte mais assim, de como lidar com isso, foi muito bom no curso dele também, porque parece uma coisa. Porque eu comecei a sentir que é uma coisa muito mais natural do que eu sentia antes. Antes eu até ficava assim, né? Eu não postava meus trabalhos e tudo mais exatamente por isso. Porque eu falava, não vou falar que tal coisa não tá tão perfeita, vou falar, sabe? E aí não, você passa, ao invés de você se comparar com os outros, você passa a comparar com o seu próprio crescimento. E isso é muito bom. Eu tô muito grata e eu quero poder mostrar para outras pessoas que realmente vale a pena esse curso, que eu gostei muito.